Boa noite a todos. Uma vez mais, sejam bem-vindos a mais um direto. Hoje é o segundo do dia. Tivemos hoje um de manhã, pelo menos a meia da manhã, relacionado com a questão da Finlândia. Não sei se já todos tiveram a oportunidade de ver uma breve análise, que era a questão de a Finlândia ter tido eleições no passado domingo, quer também ao mesmo tempo por hoje ter ficado assinalado como o dia em que a Finlândia, pela primeira vez, acaba por aderir à NATO, à Aliança Militar da NATO. Portanto, quem tiver a oportunidade e conseguir ou quiser ver, estará sempre disponível para consulta com todos. Eu cheguei a hesitar sobre o tema do direto que iria fazer hoje, sobretudo porque, para todos os efeitos, nós temos uma outra notícia também que está a marcar o dia, e que é o presidente Donald Trump está neste momento a ser ouvido por parte das autoridades judiciais do estado de Nova Iorque. Tive aqui há pouco acesso a um documento importante que ajuda a perceber que tipo de acusação é que neste momento se tenta fazer recair sobre Donald Trump neste momento, mas eu posso vos resumir que uma das acusações, e começa logo no início, amanhã vou explorar este tema de uma forma muito mais aprofundada, mas para todos os efeitos eu vou passar a citar aquilo que consta neste mesmo resumo de indiciamentos. Então vamos lá ver. Aquilo Donald Trump começa por ser acusado pelo procurador do Estado de Nova Iorque como tendo influenciado as eleições presidenciais de 2016. Atenção, estamos a falar de Trump ter influenciado as eleições presidenciais de 2016 e como, através de identificação e compra de informação negativa sobre ele próprio para impedir que esta fosse publicada e, desta forma, pudesse beneficiá-lo junto do eleitorado. Quer dizer, eu acho que esta acusação começa de uma forma absolutamente surreal, de uma forma que, a meu ver, não tem o mínimo de cabimento, porque qual é que nós estamos num país onde um presidente como foi Bill Clinton pôde mentir aos americanos, pôde mentir a todos sobre o facto de ter tido relações sexuais com uma estagiária, de ter tido um caso, portanto, não foi só relações sexuais de uma vez, portanto, teve um caso com uma estagiária, se bem se lembram, pôde continuar a ser presidente, depois disso nada lhe aconteceu. Por outro lado, nós temos inúmeros casos de os chamados Non-Disclosure Agreements, que são os acordos, traduzidos de uma forma bastante direta, são os acordos de não difusão ou de não revelação de um conjunto de factos, incluindo factos que muitas vezes são considerados crime à luz da lei dos Estados Unidos e de muitos países ocidentais. Estou aqui a pensar, por exemplo, relativamente à questão de crimes de violação, que depois, em alguns casos, deixam de o ser quando é celebrado um conjunto de acordos desta natureza para assegurar o silêncio das vítimas. Ora bem, tudo isto é legal, mas Donald Trump, que é um candidato que vai concorrer às eleições dos Estados Unidos para se tornar presidente dos Estados Unidos, não pode oferecer uma soma de dinheiro a alguém que sabe algo sobre ele que não que constitui um crime, mas que pode ser visto como imoral ou comprometedor. Quer dizer, um dos crimes é este, o outro crime não é esse, o outro crime é que acaba por estar relacionado com este, que é para poder assegurar que esse silêncio era comprado, o dinheiro não saía diretamente do bolso, digamos assim, de Donald Trump, o dinheiro saía através das suas empresas que, do ponto de vista contabilístico, procediam à alteração de um conjunto de registros financeiros para poder justificar a saída do capital, mas que este capital teria, na verdade, um conjunto de destinatários. Bom, isto é confirmar-se desde logo que, de facto, o Donald Trump tenha feito isto, tenha cometido estes dois tipos de crimes. Portanto, um deles é, de facto, do chamado suborno ou compra de silêncio de pessoas sobre factos públicos. É uma coisa verdadeiramente absurda este crime. Não sei se praticou ou não, mas
O outro crime está dependente da confirmação de que Donald Trump praticou este, ou seja, entende-se que para todos os efeitos alterou um conjunto de elementos contabilísticos das suas empresas e com isso terá cometido fraude sobre as declarações que efetivamente prestou. Portanto, isto, a meu ver, acaba por ser, volto a dizer, se a questão da fraude, ok, entregar documentos que possam não corresponder, ter inscrições do ponto de vista financeiro que não correspondam à verdade, isto é uma coisa diferente. Outra coisa completamente diferente é, num país onde é permitido todo o tipo de coisas e mais algumas, como aquelas que eu descrevi anteriormente, um candidato não pode, de certa forma, tentar assegurar que a informação, determinada informação sobre ele, sobre o facto de ter tido um caso e tudo mais. Aliás, eu até pergunto o que é que Joe Biden terá ou não feito relativamente às eleições intercalares de novembro passado, que só depois de termos conhecido os resultados e as eleições terem decorrido, é que se soube que Joe Biden tinha cometido uma série de infrações de segurança com aqueles documentos classificados que estavam um pouco de todo lado para onde Joe Biden passava. Ou seja, será que aqui também não terá havido um certo interesse em manter este tipo de informação sob confidencialidade? Pronto, isto é apenas um dos pontos que eu vou explorar amanhã, juntamente com a leitura desta mesma, não é uma acusação ainda, é um indiciamento, é um conjunto de factos que o Ministério Público tem, e também aqui também pode fazer, até chamar um suspeito a depor e depois o constituir o arguido, mas eu vou explorar esta questão amanhã com outro tipo de calma, com outro tipo de aprofundamento. Portanto, deixe-me ver que este senhor Keith Richards é um indivíduo que já me enviou uma série de e-mails e já está na lista de bloqueios. Pelos vistos, tem algum tipo de fascínio sobre mim e então, como tal, este indivíduo não vai poder continuar aqui a escrever coisas desta natureza. Ora bem, eu desde já agradeço ao Sr. Paulo Rosa o contributo que fez, portanto, um contributo muito importante também de conhecimento do trabalho que aqui é apresentado, mas para todos os efeitos, cumprimentos também para a Paraíba, ao Sr. Donizete e Carlos Martins, cumprimentos um pouco para todo o Brasil e também para todos os portugueses, todos aqueles que estão entrando, mesmo os portugueses que se encontram um pouco espalhados por todo o mundo, portanto, acabo por enviar esse mesmo abraço a todos. Muito bem. Aquilo que eu vos posso dizer agora relativamente a isto, é que amanhã vou então aprofundar este assunto de Trump e sobre aquilo que recai sobre ele, para podermos perceber se isto poderá fazer ou não algum sentido e quais é que serão os meios de prova que o procurador do Estado de Nova Iorque tem e que impacto é que isso pode causar para uma sua reeleição no futuro. Portanto, não percam amanhã, aproveite desde já e peço a que todos aqueles que se encontram aqui neste momento que possam deixar o vosso gosto, deixem o vosso like neste mesmo vídeo, neste direto, ajuda a promover para todos os efeitos todo este direto que está neste momento a decorrer e que está a ter lugar. Vamos ao tema central deste mesmo direto. E qual é o tema central desse direto? É que, para todos os efeitos, eu não sei se vocês, em termos de sonoros, se me conseguem ouvir bem, mas eu alterei aqui algumas disposições relativamente à forma como as coisas vão saindo e eu espero que neste momento me consigam ouvir melhor ainda. Portanto, um abraço também para a Angola e para o Vítor Buriti da Silva. Um forte abraço para todos. E eu espero agora, Senhora Filipa, seja bem-vinda. Não sabia, mas seja bem-vinda. A partir de agora está convidada. Ponha a notificação no canal. Aliás, por falar em notificações, isto é mais um. Entretanto, antes de entrarmos no tema propriamente dito, no tema central, aquilo que eu vos posso dizer é que relativamente às notificações, não há grande coisa que eu já possa fazer. Tudo depende das configurações que cada utilizador, que cada um de vocês tem para o YouTube. Ou seja,
Se vocês tiverem para receberem as notificações sobre os canais que subscrevem, como o meu, para poderem falar para todos os efeitos e para poderem aceder a esse tipo de notificações, então o que eu vos posso dizer para todos os efeitos é que vocês podem alterar as configurações das notificações que recebem para poderem receber no vosso e-mail sempre que um novo vídeo é publicado, sempre que é marcado um novo evento, nomeadamente um live, um direto que é marcado para horas depois, e também, ao mesmo tempo, sempre que iniciar esse direto. Se vocês não fizerem alteração, vai ser extremamente difícil vocês conseguirem saber permanentemente aquilo que está a acontecer. Ou seja, aquilo que vai acontecer. A senhora Maria Conceição diz que o som tem eco. Confirmem, por favor, se está melhor agora ou se estava melhor anteriormente. Bom, mas basicamente aquilo que, se vocês não alterarem as configurações das notificações do vosso perfil do YouTube, aquilo que vos vai acontecer é que têm de andar permanentemente a entrar no canal para perceber quando é que recebem ou não, quando é que está marcado um direto e quando é que têm de carregar no sino para receber a notificação do seu início. Claro que isto é extremamente aborrecido, portanto é muito complicado, mas vamos falar então da questão que hoje nos traz aqui, que é a questão da presidência do Conselho de Segurança pela Rússia. Primeiro, as pessoas têm de saber o que é que se passa, e como é que estas coisas se orientam. O Conselho de Segurança é composto por um total de 15 Estados-membros, sendo que desses 15, 5 são membros permanentes, ou seja, 5 estão sempre lá e têm um conjunto de direitos, de prerrogativas especiais que os restantes 10, que funcionam numa forma de rotatividade para todos os efeitos. Um abraço também para Macau, Sr. José Alves, mas que para todos os efeitos, de 2 em 2 anos vão rodando, exercem mandatos de 2 em 2 anos, mas não têm nem de perto nem de longe o tipo de prerrogativas que tem um membro permanente do Conselho de Segurança. Sou a sala mais vazia, então deixa-me cá ver se eu consigo, para todos os efeitos, melhorar isto. Senão, se já estão várias pessoas a reclamar, eu vou sempre ajustando as coisas. Pronto. Acho que agora volto então ao modelo inicial e não vamos falar mais disso. Ora bem, o que se passa é que a presidência significa que o Conselho de Segurança, sendo composto por 15 Estados, tem de ter alguém que faça a gestão dos trabalhos. Tem de haver alguém, tem de haver um Estado, ou tem de haver uma personalidade que faça verdadeiramente a marcação da agenda, que selecione os tópicos que vão ser discutidos pelo Conselho de Segurança, que sejam um elemento mediador, intermediário entre os restantes 14 Estados-membros para conseguir obter consenso e para assegurar também que os trabalhos decorrem no Conselho de Segurança de forma bastante eficiente e sem qualquer tipo de impedimentos. O que acontece é que a presidência do Conselho de Segurança é rotativa e roda todos os meses por um conjunto, por cada um dos Estados-membros. Por exemplo, eu posso-vos dizer, praticamente ninguém deu conta dele, mas o presidente do Conselho de Segurança, no passado mês de março, foi o representante de Moçambique. Moçambique tem assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas e, nessa qualidade, aquilo que a presidência do Conselho de Segurança esteve à responsabilidade de Moçambique no mês de março. Agora é atribuída à Rússia. Depois, em maio, será atribuída à Suíça. Em junho, aos Emirados Árabes Unidos. Qual é que é o critério para essa rotação, digamos assim, da presidência do Conselho de Segurança? Todos os Estados chegaram ao entendimento de que deve ser por ordem alfabética, a rotatividade, portanto, a sucessão dos Estados uns a seguir aos outros deve acontecer por ordem alfabética, mas tendo em conta o nome de cada país
em língua inglesa. Por isso é que, a seguir, antes de Moçambique, que era Moçambique, esteve Malta, e agora, a seguir a Moçambique, vem aquilo que, em português, nós chamamos de Federação Russa, mas em inglês é Russian Federation. E a seguir vem Suíça. E depois da Suíça vem os Emirados Árabes Unidos, e depois vem o Reino Unido, e depois vem os Estados Unidos, e só em setembro é que volta outra vez à letra A, sendo que em outubro é o Brasil a assumir a presidência do Conselho de Segurança. Isto para vocês perceberem a dinâmica. Essa mudança é sempre mensal, e o que é curioso, e porque é que isto até hoje não trouxe nenhum tipo de polémica, é que como nós falamos de 15 Estados que integram o Conselho de Segurança, falamos num total de 15 meses, ou seja, de 14 em 14 meses, o mesmo Estado, o mesmo membro permanente, assume a presidência do Conselho de Segurança. O que significa que, no caso da Rússia, essa presidência foi assumida em fevereiro de 2022 pela última vez. Se bem se recordam, foi praticamente no fim de fevereiro de 2022 que a intervenção militar e o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia tiveram então lugar. Portanto, por isto é que em fevereiro de 2022 este tema já não trouxe tanta polémica porque não teve sequer tempo de aquecer. Mas, ainda assim, trouxe alguma atenção. E porquê é que trouxe alguma atenção e, ao mesmo tempo, é aquilo que se poderá esperar durante o presente mês de abril? É que o Presidente, quem preside ao Conselho de Segurança, no seu mês respectivo, tem a prerrogativa de definir aquela que vai ser a agenda de trabalho do Conselho de Segurança. Ou seja, se a Presidência quiser, pode rejeitar que determinados temas sejam discutidos, pode rejeitar que um conjunto de temas sejam verdadeiramente explorados, e o Presidente do Conselho de Segurança tem essa prerrogativa. O que significa que a Rússia, agora no mês de abril, muito dificilmente poderá ou irá acabar por aceitar diligências que não aquelas a que possa vir a ser verdadeiramente obrigada a tomar posição e organizar os trabalhos por força de decisões que sejam tomadas para efeitos procedimentais. Mas continua a ser uma prerrogativa da Presidência do Conselho de Segurança definir aquela que vai ser a agenda e o plano de trabalhos. O que significa que, quando este tipo de coisas acontecem e estão por trás estados considerados controversos ou porque estão envolvidos num conjunto de aspectos que não querem desenvolver durante a sua presidência, aquilo que se faz muitas vezes é as chamadas reuniões informais que juntam praticamente um conjunto de estados pertencentes ao Conselho de Segurança e que são reuniões informais que nunca serão reuniões oficiais, daí terem o nome de reuniões informais, ou seja, a Rússia nunca irá presidir a esse tipo de encontros, mas a verdade é que os encontros também, essas reuniões, têm efeitos, para todos os efeitos simbólicos, ou seja, o objetivo é continuar a dar visibilidade a um conjunto de diligências, quando se sabe que aquele conjunto de diligências não vai passar naquela presidência. Portanto, o objetivo é verdadeiramente este. Portanto, os efeitos, o que é que nós poderemos esperar de uma situação desta natureza será que, para todos os efeitos, o Presidente do Conselho de Segurança, que é o representante da missão permanente da Rússia no Conselho de Segurança, nomeadamente estamos a falar do embaixador Vassily Alexeyevich Nebenzia, que nós habitualmente vemos como sendo um senhor careca, portanto calvo, e de óculos, que é o diplomata da Rússia junto da missão da Rússia junto às Nações Unidas. Portanto, é ele. Muitos de nós temos visto, aliás, ainda há pouco tempo passou um vídeo em que, salvo erro, o representante da Ucrânia pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da agressão da Rússia, etc., etc., e este senhor a seguir também fez um pedido de um minuto de silêncio pelas vítimas de todas as atrocidades ocidentais cometidas ao longo de inúmeros anos. Portanto, é por aí.
O que eu gostaria de vos explicar é que, para todos os efeitos, aquilo que nós poderemos acabar por ter é que o presidente, aquele que exercerá o cargo de presidente, não tem de ser uma figura considerada neutra. Nós não podemos confundir a figura da Assembleia Geral, do Presidente da Assembleia Geral e até mesmo do Secretário-Geral das Nações Unidas, com aquele que é o Presidente do Conselho de Segurança. Aliás, na verdade, nem sequer se fala num Presidente do Conselho de Segurança. Fala-se em Presidência do Conselho de Segurança. Porquê? Porque o diplomata que acaba por assumir essa presidência não é propriamente o diplomata em concreto que é o eleito ou que é o designado, como sucede com o Secretariado das Nações Unidas e como é também o caso da presidência da Assembleia Geral. Aquilo que acontece numa situação desta natureza é que é um Estado que assume essa presidência. Por isso é que nós também não falamos de existência de um vice-presidente. Porque, na verdade, não existe um presidente, existe uma presidência. Não faz sentido estar a atribuir cargos a título pessoal e a título individual, quando, na verdade, aquilo que está a ser representado é o interesse de um determinado país. Portanto, é expectável que a Rússia venha gerir este tipo de acontecimentos dessa maneira. E depois há ainda uma outra questão, que também vai ser muito complicado para António Guterres de poder digerir e de poder engolir este sapo, é que, à luz das regras procedimentais, do regimento do Conselho de Segurança e também da própria Carta das Nações Unidas, conjugando todos estes elementos, é possível que se possa concluir que o secretário-geral das Nações Unidas, neste caso António Guterres, tenha de dar resposta a todas as solicitações em termos documentais, em termos de disponibilização de pessoal, para tudo aquilo que for solicitado pela Presidência do Conselho de Segurança. Ou seja, o que significa que o secretário-geral das Nações Unidas, de certa forma, vai ter de estar ao dispor e vai ter de estar satisfazer basicamente as vontades que não sejam naturalmente contra aquilo que está previsto no regimento, mas vai ter de dar resposta às solicitações que sejam feitas, o que significa que o próprio secretário-geral pode, em última instância, ser destacado pelo país que exerce a presidência ou que avança e insiste na questão da presidência do Conselho de Segurança. Portanto, isto para vocês perceberem o conjunto de constrangimentos e de sapos que muitos podem ser obrigados a engolir. Qual é que é aqui um dos elementos que pode ter, de alguma forma, um impacto, não digo negativo para a Rússia, mas que a Rússia não poderá explorar? É que o presidente do Conselho de Segurança, errado, deixem-me corrigir, a presidência do Conselho de Segurança só pode fazer comunicados e notas a título oficial quando isso seja aprovado e resulte de um consenso por parte dos membros do Conselho de Segurança. Ou seja, a presidência do Conselho de Segurança pode fazer intervenções e pode ter uma série de comunicados e produzir uma série de notas, mas nunca na qualidade de Estado que está a exercer a presidência do Conselho de Segurança. Ou seja, só pode fazer em nome do próprio Estado. Com certeza que as coisas teriam outro impacto se fosse em nome do Conselho de Segurança, mas aqui faz todo o sentido que se diga, isso sim, que só quando existe algo consensual e algo unânime é que, para todos os efeitos, pode o Conselho, pode a Presidência fazer um comunicado ou publicar uma nota oficial em nome do Conselho de Segurança. Isto pode parecer um preciosismo, mas há uma diferença muito grande entre comunicar para o exterior algo que é a posição da Federação Russa ou que é a posição de um conjunto de Estados, e outra coisa diferente é comunicar que aquela é uma posição oficial do Conselho de Segurança que congrega todos aqueles elementos. Mas, em contrapartida, não há, por assim dizer, uma desvantagem de podermos ter a própria presidência do Conselho de Segurança a
dar a conhecer comunicados e notas oficiais se não tiver o próprio aval também da própria Rússia, neste caso concreto. Ou seja, é uma situação que para a Rússia, eu acho que pior, entre aspas, do que já estava, acho que é impossível. Neste momento, aquilo que pode fazer vai ter um mês, tem 30 dias pela frente, basicamente, em que pode gerir a forma como o Conselho de Segurança funciona e o tipo de temas que trata. Portanto, isto por si só, e ainda o facto de poder pressionar António Guterres para poder dar resposta a tudo aquilo que seja necessário pela presidência russa, acho que tudo isto é extremamente complicado, sobretudo para o Ocidente, de poder engolir e de poder embrulhar uma situação destas. Portanto, isto só para vocês conseguirem saber. A senhora Yulia Mega diz aqui que o Lavrov também participará. Sim, aliás, o Lavrov não vai a Nova Iorque passear, como sugeria aqui o senhor Jamie Tinker. Portanto, o senhor Jaime Baião, seja bem-vindo. O Lavrov não vai simplesmente passear, mas sendo esta a presidência russa do Conselho de Segurança, naturalmente que faz todo o sentido que seja acompanhada de perto e que tenha um conjunto de intervenções que sejam proporcionados até pela presidência russa do Conselho de Segurança, para que o Ministro dos Negócios Estrangeiros do seu país, que não se esqueçam que ele está sempre a representar o seu país, por isso é que é uma presidência, e nós não falamos de um presidente, em termos formais, depois e trato, fala-se para presidente, mas ele não está ali por ter sido eleito a título individual, é porque existe uma presidência rotativa, convém sempre frisar isto, e, portanto, como tal, cada Estado poderá, o objetivo também, com esta presidência rotativa, é dar a oportunidade a cada um dos membros do Conselho de Segurança de poderem, para todos os efeitos, ter um mês em que tentam dar a conhecer e em que tentam explorar um conjunto de temáticas às quais eles próprios dão importância e que considerem relevantes. Para vos ser honesto, ainda há pouco alguém estava aqui a dizer que a presidência de Moçambique, praticamente ninguém deu por ela. Sim, também por um lado, é isso que se pretende. É ninguém dar pelas presidências. Convém haver presidências discretas. Esta presidência russa seria também uma presidência discreta e só não é uma presidência discreta porque o Ocidente vai para a comunicação social como um todo dizer que a Rússia deveria renunciar, que a Rússia deveria retirar-se, que a Rússia nem sequer devia ser um Estado-membro do Conselho de Segurança. Bom, o dia em que isso pudesse acontecer, só pode ser o fim das Nações Unidas e, ao mesmo tempo, iria tornar-se definitivamente a ONU enquanto uma organização ocidental. Portanto, é tão simples quanto isto. Isto para vocês poderem compreender, basicamente, o que é que nós podemos esperar da Rússia na presidência do Conselho de Segurança. Portanto, isto é extremamente importante por causa das questões da visibilidade. Sergei Lavrov agora deverá dar aqui um conjunto de ênfase e de atenção a um conjunto de temáticas que a Rússia considera que são prioritárias. Vamos tentar perceber quais. E vamos também tentar perceber uma outra coisa, que é o facto de a Sérvia supostamente se encontrar na disponibilidade para conduzir ações e exercícios militares conjuntos com os países da NATO. Eu recordo que ainda no mês passado houve conversações e o presidente sérvio, juntamente com o primeiro-ministro, aliás, vieram os dois a comunicar que foi possível chegar a um acordo com a NATO e com o Kosovo e, tanto quanto sei, há muitas pessoas que estão extremamente insatisfeitas com isto, sobretudo na Sérvia. Eu não me estou referindo à Rússia, não me estou referindo ao Ocidente, eu estou referindo na Sérvia. Porque isto está a ser interpretado, este suposto acordo, que ninguém explora, de certa forma, quais é que são os termos desse acordo e qual é que foi o ponto a que chegaram efetivamente. Mas a verdade é que isto está a ser interpretado como uma forma de, paulatinamente, a Sérvia reconhecer o Kosovo enquanto Estado independente, a troco de proteção, entre aspas, da NATO, em troco de um conjunto de compromissos por parte da NATO e, ao mesmo tempo, com a possível abertura de portas da Sérvia para a adesão à União Europeia. Nós ainda vamos ouvir falar muito sobre isto, porque isto está a ser um pouco cozinhado, um pouco nos bastidores. Não há muito interesse em trazer este tipo de temas para fora, mas vai ser interessante de perceber como é que a Rússia vai querer explorar estes 30 dias, portanto, que começaram no passado dia 1
estes 30 dias, até o próximo dia 30 de abril, de presidência da Organização das Nações Unidas, vamos ver como é que as coisas efetivamente evoluem ou não. E depois aqui o Sr. Filipe Machado diz ainda, estas organizações supranacionais só dão orientações e cabe aos Estados seguir ou não. O TPI condenou Putin, mas há muitos países que não ligam a isso. Por falar em Tribunal Penal Internacional, eu não sei se vocês viram o primeiro-ministro da África do Sul, que veio ter umas declarações, a meu ver, importantíssimas, e que, de certa forma, ajudam a desfazer algumas dúvidas quanto à organização da Cimeira dos BRICS, que vai ter lugar em Joanesburgo no próximo mês de agosto. E qual é que poderá ser, e qual é que foi, em que é que basicamente se baseou essa intervenção? Essa intervenção, basicamente, aquilo que nos veio dizer esse primeiro-ministro da África do Sul, foi que nunca iria deter, nem nunca irão deter Vladimir Putin. Esta é... Eu não estou 100% certo disto. Atenção. Por uma razão. Por uma grande razão. É que a África do Sul também já tentou sair do Tribunal Penal Internacional e depois o Tribunal Constitucional reverteu essa decisão, mesmo apesar de ter sido tomada pelo Parlamento. E a verdade é que a África do Sul acabou por voltar a permanecer como Estado de parte no Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional. E, ao mesmo tempo, já não teve a mínima dificuldade, nem teve qualquer tipo de peso na consciência em conduzir um processo judicial contra Jacob Zuma, portanto, o presidente, um dos ex-presidentes da África do Sul. Portanto, como podem ver, existe um sistema judicial que, para todos os efeitos, pode a qualquer instante dar instruções para que seja cumprido um tratado internacional que a África do Sul tenha com Putin. Agora, se depois, para já, se o Tribunal Constitucional poderia decidir algo do género, ou se um Tribunal Superior da África do Sul poderia decidir algo do género, é uma hipótese. Mas mesmo que decidissem desta forma, é muito pouco provável que as forças de polícia e de segurança que as forças de segurança e de defesa, portanto, tanto o Exército como até a própria polícia, avancem para uma detenção de Vladimir Putin num contexto desta natureza. Portanto, quais é que são os dois factos agora aqui que importam de assinalar relativamente a esta situação? É que nós vamos ter a Cimeira dos BRICS em agosto, em Joanesburgo, na África do Sul, e no mês de julho vamos ter a Cimeira Rússia-África. E vai ser a Cimeira Rússia-África que vai correr, ou seja, já há várias diligências para querer forçar, para todos os efeitos, os Estados africanos a não participarem nesta Cimeira Rússia-África. Portanto, vamos perceber quais é que efetivamente possam ou não censurar esta iniciativa, e eu volto a insistir na questão de pormos os olhos, desde logo, no presidente do Quénia, William Ruto, e também, ao mesmo tempo, no presidente do Senegal, por serem as figuras, a partir dos dois grandes Estados no continente africano, ultra-ocidentalizados ou muito mais cumpridores e seguidores daqueles que são os termos impostos pelo Ocidente. Uma última nota que eu gostaria de dar na segunda parte de um outro direto também igualmente curto que é este, não sei se viram uma notícia que foi ontem também publicada pelo The Telegraph e que dá conta que a Rússia excedeu os níveis de produção que tinha de petróleo e até mesmo de comercialização. Ou seja, basicamente continuam a haver compradores do petróleo russo. Independentemente do valor, a Rússia continua a vender, a Rússia continua a financiar-se. E como se isso não bastasse, não sei se também já perceberam, mas ou se cruzaram com esta notícia, mas para todos os efeitos, nós tivemos a notícia de que relativamente às relações com os Estados Unidos, a Índia, a partir de agora, negocia a esmagadora maioria das transações internacionais em rupias, portanto, não negocia, deixa de negociar em dólares. Volto a insistir naquela questão de que no Brasil o yuan, a moeda chinesa,
já se tornou a segunda moeda mais utilizada em transações internacionais, já superou e deixou para trás o euro, portanto, o que também demonstra essa tendência para continuar a fragilizar as moedas consideradas ocidentais. A Malásia, há pouco, também deu uma notícia, se uma notícia também sobre a Malásia, em que deram conta de que não percebem porque é que haveriam de continuar a insistir em continuar a operar transações e ter o dólar como moeda de referência, porque se abandonarem o dólar como moeda de referência, podem passar a utilizar ou as moedas nacionais ou uma terceira moeda. E acontecendo uma situação dessa natureza, essas mesmas moedas podem acabar por se valorizar. Aliás, não é por acaso que a China não tem qualquer tipo de problemas em utilizar agora o yuan nas suas transações. Mas a China também tem que ter cuidado porque tem de controlar para todos os efeitos, os níveis de aumento dos preços e também de inflação. Portanto, pode ser uma situação que pode ser aqui preocupante. O Japão, como diz aqui o Sr. Gil Ferreira, o Japão também comprou petróleo acima do preço limite, o que acaba por ser manifestamente revelador de que o Japão reconhece que está dependente de energia russa. É tão simples quanto isso. Nós continuamos a assistir, depois aí sim, aos Estados ocidentais a pagarem mais por receberem a partir de terceiros do que aquilo que receberiam diretamente, do que tinham de pagar diretamente quando recebiam uma situação desta natureza. Sr. Vítor Buriti da Silva falou com o Dugin, com o professor Dugin esta tarde. Olha, eu espero que venhamos a ter o prazer de receber o professor Alexandre Dugin aqui neste canal. Sim, fala muito bem, domina muitas línguas, e uma das línguas que domina é a língua portuguesa. Portanto, eu espero que ele venha a mostrar disponibilidade para poder visitar-nos aqui no canal, para podermos, não digo filosofar, mas refletir um pouco sobre a sua forma de ver o mundo e sobre a sua forma também de ver o presente conflito. Portanto, outro país ainda foi a Indonésia, que já disse também que ia abandonar e tem planos para abandonar tanto o uso, a utilização de cartões de Visa como também de Mastercard no país. Estamos a falar do maior país muçulmano do mundo. E aos poucos nós começamos a ver países que começam a reunir cada vez mais condições e têm cada vez mais requisitos para se tornarem países BRIC e países que funcionem contra a corrente e que ao mesmo tempo venham a obter dividendos disso mesmo. Eu neste momento, eu agradeço desde já a presença de todos vocês que estiveram aqui hoje. Volto a insistir na questão de que vou brevemente organizar a segunda edição do curso O Sistema Político da China. E, para todos os efeitos, agradeço também a todos aqueles que fazem as doações a nível de MBWay. Ainda há pouco recebi uma também, que eu desde já agradeço, por via de Revolut, por via PayPal, por via YouTube, como recebemos também aqui há instantes. Eu agradeço a todos a vossa participação. E eu agradeço também a todos aqueles que deixam os comentários, todos aqueles que põem o gosto. Não se esqueçam de deixar o like ou o gosto neste vídeo, que acho que é extremamente importante para ajudar a dar visibilidade ao direto e também ao canal. Agradeço os comentários, agradeço as intervenções e, volto a dizer, se tiver a oportunidade de que o professor Alexandre Dugin venha a falar connosco, venha a Portugal, entre aspas, falar aqui no nosso canal, terei todo o gosto de explorar o vasto conhecimento que tem. Uma boa noite a todos e faço desde já votos de uma boa continuação, de um ótimo descanso. Amanhã vamos encontrar-nos aqui para falar dos indícios da Procuradoria dos Estados Unidos contra Donald Trump. Uma boa noite a todos e até amanhã.